Boa noite. Vamos agora dar início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Continuando a abordagem que foi iniciada semana passada, reflexões sobre sexo, sexualidade e sexualismo. E como de hábito, vamos fazer aqui um breve comentário de um trecho de uma mensagem de Emmanuel para iniciarmos o nosso estudo. É a mensagem extraída do livro O Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 14, versículo 2. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás teu ninho. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Vamos fazer aqui algumas observações para prepararmos o tema dessa noite. Emmanuel nos chama, nos convida reiteradas vezes à reflexão, à busca do autoencontro. E por isso ele diz: repara como te situas no campo do mundo. Vê como a tua vida tem se desenvolvido, como está a tua atuação no mundo. E ele manda refletir isso por uma questão muito importante, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores. Emmanuel faz uma referência direta ao sentimento, justamente por ele estar na ponte de ligação entre o que se pensa e o que se faz. E nele estão definições muito importantes na atuação do espírito, no seu dia a dia do espírito encarnado. Por isso ele continua dizendo: é o sentimento, e o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores. Dependendo de como nós estamos pensando, sentindo, agindo no nosso dia a dia, nós estamos, ao mesmo tempo, no preparo e na efetivação de como será a nossa experiência posterior a essa encarnação. E aí ele conclui dizendo: lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Isso é de uma gravidade intensa para nós. Por quê? Porque, analisando como tem se desenvolvido a nossa vida, nós temos a ideia justa e clara do que nos aguarda em termos conscienciais na vida pós-morte. Se agora nos parece que a forma de agirmos e de interagirmos no mundo material tem sido um inferno, tem sido infelicitadora, busquemos corrigir o quanto antes e encontrar os meios de mudança, porque é de acordo com o que sentimos, da forma com que nós estamos percebendo a nossa experiência no mundo físico, que nos aguarda a realidade espiritual da vida. Busquemos assim, utilizando os instrumentos que o Evangelho nos traz,
construir desde já, como Cristo assinalava, o reino dos céus dentro de nós mesmos, para efetivamente ser exteriorizado na realidade da vida, quer estejamos no corpo físico, quer estejamos fora dele. É nesse sentido que Emmanuel nos chama à reflexão. Vamos assim iniciar o nosso tema, reflexões sobre sexo, sexualidade e sexualismo. Nos 2 últimos encontros estivemos abordando questões relativas à homossexualidade, ao homossexualismo. Hoje estaremos ainda dando prosseguimento dentro dessa temática. Claro, não só pela importância da qual ela se reveste, mais do que nunca, na atualidade dos dias em que estamos encarnados, mas também porque, ao analisarmos e estudarmos com o livro Sexualidade e Saúde Espiritual essa questão, sempre encontramos pontos importantes de aprendizagem em todos os aspectos, para nós, para os outros, para entender a realidade da vida em que estamos inseridos e, sobretudo, numa temática que, como já dissemos aqui, é pouco abordada em palestras espíritas ou até mesmo em livros espíritas. E esse assunto ele é tratado pela equipe do Projeto Espiritizar de uma forma com o olhar do espírito imortal, não o entendimento da sociedade materialista em que nos encontramos e que muitas vezes busca encontrar adesão e concordância por aqueles que pautam-se nos conceitos espirituais. E aqui nós vamos assim, diante do conteúdo que o livro nos apresenta, colocando os pontos nos is. Vamos para o primeiro slide da temática de hoje. Estudiosos do comportamento humano que estimulam seus pacientes à prática do homossexualismo não compreendem ainda a função do espírito imortal na matéria, mantendo-se aferrado às ideias materialistas. Porque é assim, isso não é só na área da sexualidade, é em toda a área em que o materialismo atua e define padrões de comportamento, que sempre, mais cedo ou mais tarde, causam sofrimento e dificuldades na adaptação do espírito imortal ao ponto de vista materialista. E na área do sexo não seria diferente. É claro que o entendimento generalizado, apoiado pela mídia, fomentado pelos órgãos de comunicação em massa, não teria uma adesão em essência da espiritualidade maior. A visão que aqui nós somos chamados a ir trabalhando nesse estudo, todo ele baseado nos textos do livro, é em um enfoque diferenciado daquele do mundo materialista. Então, voltando a esse texto, a maneira com que estudiosos do comportamento, sob os padrões do materialismo, observam e estimulam a prática do homossexualismo, é porque eles não compreendem
e não observam a vida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do espírito imortal. E é isso que nós estaremos tratando nesse estudo. O fato é que não se deve nem estimular a prática do homossexualismo e nem condenar os homossexuais. Uma coisa é a homossexualidade, outra coisa é a prática do homossexualismo. Interessante, né? E aqui é importante, novamente, acentuarmos as diferenças nesses dois termos. O homossexualismo se diferencia em termos da homossexualidade por uma questão semântica mais importante. Analisada do ponto de vista espiritual é o seguinte: há espíritos que, pelo fato de não se identificarem com o sexo oposto para a vida íntima e trazerem em si uma percepção e um entendimento da vida caracterizados pelo sexo oposto, o que vai direcionar a ser alguém homossexual. Mas aí é que entra a diferença. Uma coisa é se perceber a questão, outra é exercê-la. Tanto o homossexualismo quanto o heterossexualismo são objetos de críticas em termos de práticas espirituais ou abonadas pela espiritualidade elevada, como nós iremos ver. O espírito nesta polaridade, com tendências ao homossexualismo, é perfeitamente digno de todo o respeito, de toda a consideração, e deve estar inserido em todas as atividades normais da sociedade, tanto quanto nas atividades espirituais. Então, o diferencial que a obra dá e que engloba tanto o homossexualismo quanto o heterossexualismo é porque em ambos há uma prática intensificada que leva, de certo modo, ao desequilíbrio. Porque interage com a diversidade de parceiros. E em ambas as situações, há uma deturpação de valores morais em termos evangélicos. Mas a pessoa que se percebe com as características da homossexualidade, nada de errado. E deve estar perfeitamente inserida em todas as atividades sociais, inclusive espirituais, como o texto diz. Não é porque a sua tendência é homossexual que o indivíduo deve ser considerado desprezível. Isso já passa a ser uma infração à lei de justiça, amor e de caridade. Porque a experiência da homossexualidade é justamente para o respeito profundo pela polaridade e por suas questões íntimas. Vejam o nível de diferença que os textos nesta obra vai nos colocando. Nós estamos lendo aqui conteúdos de alguns parágrafos que estão no livro. Inclusive, nós incentivamos muito a leitura de toda a obra, porque aqui só dá para abordarmos alguns tópicos. Nesses que separamos por percebermos de um conteúdo mais interessante de trabalharmos,
foram tirados do texto do livro. Então, a percepção da homossexualidade no indivíduo é para ser, como diz aqui no final, causador de um respeito profundo pela polaridade e por suas questões íntimas. Porque é um espírito que está num certo nível provacional, que é chamado à busca do autoconhecimento, de procurar entender o que se passa com ele e por que essa dificuldade se estabeleceu. É nesse sentido. Então, como diz aqui no texto, a experiência na homossexualidade é justamente para direcionar o espírito ao respeito profundo pela polaridade e por suas questões íntimas. A ideia de estimulá-lo a essa prática em nada corresponde com o movimento saudável, porquanto não é a prática homossexual que vai fazer com que ele se sinta pleno e realizado, tanto quanto não é a prática do heterossexual que faz alguém feliz. Aí nós vamos começar a entender com mais clareza o sentido em que a questão é trabalhada no livro. Não é na prática homossexual ou heterossexual que o indivíduo se planifica ou se realiza. Na verdade, a sociedade materialista tem dado uma ênfase e uma intensidade desequilibrada à realização sexual, como se fosse a plena identificação com a felicidade humana, como se fora dela não há possibilidade de se viver feliz. E isso está tão inserido no contexto do mundo materialista que uma grande parte das pessoas pensam exatamente assim. O transbordar do homossexualismo não realiza o indivíduo, tanto quanto o transbordar do heterossexualismo em viciações também não realiza o indivíduo. E sim colocar a afetividade no padrão de suas emoções, no padrão dos relacionamentos, como espírito imortal, e não nos padrões colocados na matéria. Percebemos aí? Não é porque alguém vive o heterossexualismo desequilibrado e intenso que ele é alguém que atinge um nível de plenitude de realização. Assim como também aquele que se entrega ao homossexualismo. Como o texto chama a atenção, é necessário percebermos-nos como espíritos imortais e não nos padrões colocados na matéria. Porque esses padrões estabelecem no máximo das satisfações instintivas o êxito da felicidade humana. Quando, na verdade, tal como temos aprendido na doutrina espírita, os objetivos e as metas que tornam o homem planificado e, de fato, feliz, é a harmonia máxima com as leis divinas. Não é a satisfação de necessidades físicas. Aquele que busca o outro a partir de fixações mentais de ordem apenas material
acreditando que esse outro possa realizá-lo de uma forma ou outra sexualmente, em engrenagem homossexual ou heterossexual, ainda não compreendeu a função dos relacionamentos humanos. Aqui o conteúdo tratado no livro vai cada vez mais nos chamando a atenção a observação da vida e dessa questão do ponto de vista do espírito imortal, aonde os objetivos da vivência sexual do homem e da mulher têm um campo de realização e de equilíbrio bem diferentes daqueles desastrosamente incentivados pelo materialismo. E a realização, entre outros aspectos, está na plenitude dos relacionamentos humanos, da interação de valores, e não da busca desenfreada da sexualidade em desequilíbrio e que normalmente apenas estabelece campos para a infelicidade humana. A função primordial dos relacionamentos humanos é a conquista da mentalidade emocional, da estrutura emocional no ser, e o espírito é convidado a desenvolver isso em padrões de afetividade. Essa conquista da mentalidade emocional se estrutura e tem por base a percepção da vida do ponto de vista espiritual, aonde aquilo que hoje nós usufruímos no corpo físico é apenas um esboço daquilo que nos aguarda em termos de muito maior intensidade e realidade na vida do espírito imortal, na vida espiritual. Então, estabelecer linhas de equilíbrio, de harmonia entre o que se pensa, o que sente e o que se compartilha nos relacionamentos humanos, aí sim tem tudo a ver com realizações que trazem plenitude e bem-estar à criatura. Muitas pessoas no movimento espírita têm dito que o homossexualismo seria uma forma natural de se exercitar a sexualidade e que faria parte da evolução do espírito, programada por Deus, constituindo-se uma forma de ser da futura humanidade. Bom, é assim que muitas pessoas pensam no movimento espírita. É como se houvesse o chamado terceiro sexo, e de que essa questão toda estaria dentro de uma programação divina. Será que é assim mesmo? É para essa reflexão que aqui nós somos convidados. Vejamos o que o livro nos responde. Há muita confusão sobre uma programação de Deus e a consequência do que fazem os homens. É claro que o aumento dos homossexuais no mundo tem a ver com a necessidade de muitos espíritos, quando estagiaram na heterossexualidade, terem se viciado e agora estão retornando convidados à expiação. É muito diferente, não é?
esclarecimento que aqui nos é dado para a reflexão. Então, não vamos, de maneira nenhuma, querer responsabilizar Deus ao ponto de que haveria uma programação para essa intensificação da homossexualidade na experiência humana. Programação divina, não. Mas consequência do mau uso das energias sexuais na heterossexualidade por esses espíritos que agora estão sendo convidados face os atritos e desgostos causados pelos conflitos de uma alma que pensa como homem e está no corpo de uma mulher, ou como uma alma que pensa como mulher e está no corpo de um homem. Essa questão que não deixa, de certo modo, ser dolorosa, criar muitos conflitos íntimos, é proveniente do mau uso da heterossexualidade na existência anterior, utilizada de uma forma viciosa, desequilibrada, onde muitas vezes se causou sofrimento e infelicidade para muitas pessoas. É aí onde está, pelo menos apontado por esta obra, Sexualidade e Saúde Espiritual, é onde está a causa dessa intensificação nessa área. Mas é claro, como o slide anterior havia dito, muitos espíritas não entendem assim. E claro, devem todos os entendimentos serem perfeitamente respeitados. Mas o uso do bom senso e da razão deve ter prioridade para tudo. O aumento não tem a ver com uma programação em si, mas é a consequência das existências passadas, que agora retornam nas atuais gerações, pedindo reparações e atenção. Então, isso que está acontecendo nos dias atuais, dessa intensificação da homossexualidade, que, voltamos a dizer, é diferente em termos da percepção das características em si mesma e o exercício do homossexualismo, que tanto quanto o heterossexualismo é um desequilíbrio e um vício associado ao sexo. E que, como estamos vendo, mais adiante, trazem repercussões dolorosas para o espírito. Então, essa questão toda, ela nos convida a reflexões, a uma cuidadosa atenção, porque isso está acontecendo, para que desse modo nós, habilitando-nos a observar a vida do ponto de vista espiritual, busquemos as respostas profundas e verdadeiras, e não aquelas externadas por respostas rápidas e destituídas de fundamento espiritual. Bom, aqui nós concluímos a temática programada para esta noite. Esse assunto ainda continuará nos nossos próximos estudos. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.